Então, essa semana como que a gente vai estar fazendo, né, todas as lives, né, já foram algumas, acho que essa é a última, né, porque já foi de GO, né, foi hoje de cirurgia, não sei se foi cirurgia ou foi o Pablo hoje de manhã, não sei qual. E já foi de clínica médica também. Então o que que é o esquema que a gente está fazendo, né? Tá falando um pouco sobre um tema aleatório que a gente pensa que pode ser uma aposta de prova, né, que acho que é interessante para vocês aí preparar esse tema. E abordando ele e depois fazendo um checklist sobre esse tema, tá? Então, o checklist acaba ficando assim um pouco mais fluido, né? Porque já sabe o tema, mas é um jeito diferente de estudar, né? A gente habitualmente não faz isso, né? Não entrega o tema antes, né? A gente deixa os temas assim para ser desenvolvido durante, né? O checklist mesmo. Mas hoje estamos fazendo um pouquinho diferente, tá? Hoje não, essa semana, né? Espero que vocês tenham acompanhado aí com os outros membros da equipe, né? Ou se não, acredito que todas essas aulas ficam gravadas e depois vocês conseguem ter acesso, tá? Hoje, pessoal, eu trouxe um tema que eu acho super bacana. Eu falo dele há muito tempo, né? Há muito tempo na área da pediatria. Mas em 2023, os colegas da cirurgia foram lá e morderam ele, né? Pegaram esse tema para eles e falaram sobre esse tema em 2023, na 2023.1. É um tema, assim, de cirurgia, tá? Mas ele tem muita, muita, muita relevância quando se fala em parte de cirurgia pediátrica, né? Porque a maior população que é acometida desse quadro clínico é da pediatria. Então, como já aconteceu, né, com dengue, né? Dengue eles pediram em um ano na clínica, no outro ano caiu na pediatria, depois no outro ano na MFC. Cara, eles pegaram dengue de tudo quanto é lado, né? Então, tem que ficar meio esperto com esses caras do INEP, porque eles gostam de abordar novamente os temas, né? Porque eles pensam, o cara se preparou daquela vez para esse tema, agora ele não vai nem dar bola, né? Então, como eu sempre venho, toda vez, né? Vixe, uma hora eu vou acertar. Mas toda vez eu falo que esse daqui é um tema bastante importante, né? Porque é um tema que pode mudar muito, né? Se for mal diagnosticado, né? Pode trazer sérias repercussões para essa criança, né? E vamos lá, chega de conversa e vamos conversar sobre que tema é esse. Alguém fez a prova de 2023 aqui e sabe que tema que eu tô falando? Não vai lembrar, né? Que jeito que vai lembrar. Mas enfim, vamos aqui compartilhar, tá? E o tema, pessoal, que eu venho comentando faz tempo, que eu falo que vai cair na pediatria, até que os caras da cirurgia meteram a mão no tema, é escroto-agudo, tá? Por que que eu penso nisso, né? Como eu falei, né? É a população mais relevante do acometimento é da pediatria, né? É mais frequente na criança, no adolescente, tá? Então, penso que se for cair agora, né, já caiu na cirurgia, e nada impeça, né, que eles tomem esse tema novamente, quem sabe até um pouco diferente, não falando diretamente, assim, da torção testicular, que foi o tema que foi abordado na época, tá? Mas pegue esse tema, né, como grande área e aborde alguma coisa associada, tá? Então, o que que eu trouxe para vocês aqui, tá? Escroto agudo, tá? A gente pensa, quando fala em escroto agudo, todo mundo pensa só no que? Torção testicular. Mas não funciona assim, tá? A gente vai ver aqui que tem outras situações também de relevância, principalmente aí, em tanto na clínica médica, né? Ou na cirurgia, ou até mesmo na pediatria, tá? Então, o escroto agudo, eu trago assim, como se fosse trazer uma introduçãozinha bem rápida, seria o quê? Aquele quadro de dor testicular aguda e presença de sinais inflamatórios locais, tá? Ou seja, na zona testicular. Pode ser unilateral ou bilateral, tá?
sem explicar, sem associar até agora um contexto, tá? Então, uma dor aguda no testículo seria essa classificação, tá? E essa dor aguda no testículo tem sempre que ficar em alerta, tá? O diagnóstico e o tratamento, eles devem ser o quê? Imediatos, né? Se trata do quê? De uma urgência, tá? De uma emergência. Por quê? Dependendo do que for, né? Dependendo do desenrolar desse quadro clínico, né? Ele pode requerer ou não de algum procedimento cirúrgico. E esse procedimento cirúrgico, ele tem um tempo, né? De viabilidade do testículo, tá? Então, como tempo, né, seria no coronel infarto, né, tempo é tecido, aqui também a viabilidade do testículo ela fica muito associada ao tempo de evolução, tá? Então, procurar resolver sempre muito rápido esses quadros, tá? Não enrolar, ser muito objetivo. Quando eu falo não enrolar, né, o INEP ele gosta, né? Nossa, tem que solicitar a avaliação do cirurgião, né? Então, tem que remarcar, né? A avaliação do cirurgião ou do urologista com urgência, né? Ou de forma imediata, né? Remarcar isso daí durante a prova, tá? Porque senão desconta ponto, né? Tem que deixar muito claro que se trata de uma emergência, tá? Bom, e aí aqui trago as principais causas, né? Trago assim como primeira aqui é a torção do apêndice testicular ou epididymário, que é o mais frequente, né? Que é em torno de 40, 60%. Então, a gente fala muito de quem, né? Do segundo que eu trago aqui, que é a torção do cordão espermático, que é a torção testicular propriamente dita, que aborda aí cerca de 20 a 30% dos casos clínicos. E que seria, né, a torção do apêndice testicular ou epididymário? Quando a gente pega a estrutura do testículo, né, ele fica um resquício, né, como se fosse o apêndice na nível intestinal, fica ali um resquíciozinho de maduração, que é algo que não tem muita função, na verdade não tem função nenhuma, está ali para causar problema, que nem o apêndice na parte abdominal. Então, é, por isso que geralmente, assim, causa essa dor, tá? Causa uma dor parecida, só que não é tão florido os sintomas, né? E é um quadro, geralmente, o quê? De evolução espontânea, tá? Mas é acompanhar o quadro clínico, não precisa de cirurgia, não precisa de nada. E tem uma característica, né, quando tem esse quadro clínico, é que o testículo, né, na hora que você vai avaliar ele no polo superior do testículo que está inflamado, ele apresenta uma pontinha azul, que é bem a zona de isquemia, né? Ele fica azul, e aí, em torno de 20 a 30% dos pacientes que apresentam esse quadro, né, de torção de apêndice testicular, vai apresentar esse sinal, né? Então, é um pouco diferente, tá? E muda principalmente o que é a conduta, né? A urgência urológica, a emergência urológica? Não, não é, né? Mas é um diagnóstico diferencial que tem que estar atento. Então, muito bem, eles podem pedir esse caso aqui, tá? Aí vem, né, em seguida, né, a torção do cordão espermático, que seria propriamente dito, né, a torção testicular, que aborda aí de 20 a 30%. Depois, a epididimite ou orquite, com 5 a 15% dos casos, que é bem frequente, né? A gente vê 5 a 15% aí na literatura, mas quando a gente parte para a prática médica, acaba abordando até mais, né? Pelo menos eu, né? Tenho uma impressão, assim, que vejo mais do que é isso daí, né? Até mais mesmo, né? Em consultas, assim, de forma habitual, do mais epidemite do que torção testicular. Mas aqui a gente não está para brigar com a literatura, né? Outras causas que podem acontecer é a presença de alguma herniação, tá? Quando a hérnia, né, abdominal, ela invade, né, o testículo, pode trazer bastante dor também. Não muito tempo atrás, eu peguei uma criancinha de um recém-nascido, estava com 3 ou 5 dias, ele estava com uma herniação enorme a nível testicular e ele chorava, mas dava dó. O bebê não parava de chorar, não tinha forma. Aí até tentei reduzir lá no dia, não dava, acabou sendo encaminhado para urgência e acabou sendo operado essa criança. Mas também é um quadro que pode aparecer, tá? Não é tão frequente, mas pode aparecer. A hidrocele geralmente não é um quadro doloroso, né?
é um quadro que você vai observar aquele edema, vai observar inchaço, porém não vai observar aí dor, né? Causas que podem trazer também, né, é um trauma, né? Um trauma bem sugestivo, né? Quando tem um trauma no testículo, ele vai ficar doloroso, né? Então, é uma das situações que pode apresentar esse quadro, porém, vai ter que perguntar, né? Se perguntar, teve algum trauma, e avaliar, né? Se está com edema, se tem cidade flocose ou não. O abuso sexual, porque pode trazer aí alguma doença associada, né? Pode trazer uma uretrite, algum corrimento é, associado. Então, pode ser um fator predisponente aí e trazer um pouco de dor. Neoplasias, né, na criança não vai ser tão frequente, né? Daí vai acometer quem mais o adulto maior, né? Ou o adulto propriamente dito, né? E não tanto na criança, tá? Mas encaixaria aí também como um quadro de diferencial. Edema escrotal idiopático, ou seja, por algum motivo aí ele apresenta, né, um edema, pode ser alguma dermatite, alguma picada de inseto também, algum trauma que possa levar a isso daí. E algum quadro de vasculite, né, a púrpura de Enoch-Schönlein, por exemplo, também pode trazer complicações a nível testicular. Não é tão frequente, tá? Mas pode trazer essa complicação. Então vamos lá. Quando a gente vai abordar torção do cordão espermático, compromete quem? A vasculação do tecido, né? De todo o testículo. Se torce esse testículo, né? Torce essa vascularização, compromete quem? A irrigação. E vai trazer o quê? Então, essa isquemia. E essa isquemia vai resultar o quê? Em dor, tá? Então, como eu já tinha comentado, né? Essa isquemia, né? Resultante aí, ela é crítica, porque se não levar, né, a resolução do quadro, né, pode fazer o quê? Levando essa isquemia de forma progressiva, né, ao longo do tempo, trazer um dano irreversível a esse testículo, tá? Então, ficar muito atento para não estourar os tempos, né? Quando a gente fala de epidemiologia, a incidência maior é entre 10 e 16 anos. Então, aborda uma boa parte aí, né, da pediatria, tá? Pode ser até um pouco antes, pode também, mas a grande maioria vai ser entre 10 e 16 anos. E uma prevalência, né, 1 em 4 mil, né? E, por algum motivo, tem uma maior predominância do lado esquerdo. E bilateral é bem raro acontecer, tá? É a mais rara de todas. E aí vai ser classificado de duas formas, tá? Esse daqui já é mais assim para uma parte literal, né, de literatura, não tanto prática, né? Mas ela pode acontecer uma torção extravaginal, né? Ou seja, quando está fora, né, ainda do testículo, né, que é na parte de desenvolvimento ainda da criança, né? Quando vai ter próximo à túnica vaginal no período perinatal, ou seja, a criança nem chegou a nascer ainda, né? Ela está ali perto de nascer, mas ainda está intra-abdominal. E pode trazer essa complicaçãozinha aí antes mesmo do nascimento, tá? O mais frequente de acontecer é a torção intravaginal, ou seja, após o período perinatal, ou seja, quando já não, já nasceu, né? E por que que ocorre, né? Principalmente por uma inadequada fixação do testículo no epidídimo. Então, ele não fica totalmente bem acoplado, né? E pode trazer, né? Então, qualquer movimento mais brusco pode trazer essa torção, tá? E a gente depois até vai ver, né, que quem pacientes que apresentam, né, torção testicular unilateral, por exemplo, com 10 anos, ele tem essa complicação de torção testicular. Quando faz o procedimento cirúrgico, no outro lado, no lado contralateral, você já vai lá e fixa ele de forma mais efetiva. Para quê? Para evitar um novo episódio, tá? Chama orquidopexia. Então, como daria a fisiopatologia, né? São situações que favorecem essa torção, né? Já é um testículo que ele não está, na maioria das vezes, adequadamente fixado, né? E aí pode ser devido à contração cremastérica, né? Ou seja, o cremaster é que faz a elevação do testículo, né? Um músculo, quando ele é estimulado, ele levanta o testículo, né? Então, essa contração excessiva pode levar à torção, tá?
Mudanças bruscas de temperatura, por quê? Porque faz esse testículo elevar de forma muito brusca, tá? E pode trazer essa complicação. Pacientes que já têm um histórico de criplorquidia, né? Ou seja, que nasceram com o testículo aí em cavidade abdominal e precisou, ou não, né? Algumas situações requer e outras não, de cirurgia para fazer a descida desse testículo, tá? Então, pacientes que têm esse antecedente, eles têm uma incidência maior de casos. O rápido crescimento e vascularização no período da adolescência, por isso que pega essa fase de 10 a 16 anos. Ou seja, é quando o órgão sexual está apresentando aquele desenvolvimento de forma mais acelerada. Então, vai ser a fase mais frequente de acometimento, tá? Tem uma certa relação também de predisposição familiar, né? Quando já vem o histórico aí da família apresentar. E uma coisa que gosta, que praticamente está sempre, né, presente, né, é o trauma, né? Essa criança vai vir, pode vir assim, né? Ah, estava jogando bola ontem, recebeu uma bolada, um chute, ou estava andando de bicicleta e bateu, estava acontecendo alguma coisa. O mais provável, eu penso, que se for colocar, vai colocar esse contexto, tá? Um contexto de um trauma que levou a essa complicação. Para não ficar tão claro, né? Fala assim, ah, será que é? Pô, será que não é só um trauma, né? Então, acredito que seja a forma mais provável que eles venham abordar isso daí, seja através de um trauma. Outra coisa que eles também deixam muito assim, né, como aceso, né, a dor de início brusco, é aquela dor que assim a criança dorme bem, né, acorda de manhã ou acorda no meio da madrugada com muita dor, tá? É aquela criança que já acorda, entendeu? Acorda com a dor, né? É bem sugestivo, né, quando vem assim, né? É um início súbito. Então, os sintomas que vai apresentar, né? Vai ser dor testicular intensa e contínua, tá? Início súbito, unilateral, pode apresentar irradiação para o abdômen, né? Porque vai subir, né? Vai na origem, né? Na, da onde veio o testículo, né? Na época de evolução. Então, pode apresentar essa dor irradiada e pode vir acompanhado até de náuseas e vômitos, devido aos quadros de dores, tá? Então, é muita dor que dá, tá? Não tem posição que acomoda, geralmente se mexe, piora, quando caminha, piora, se toca, piora. Então, é uma dor bastante marcada, tá? O diagnóstico, ele é clínico, tá? A princípio, né? Que é dor estabelecida de forma abrupta e repentina, né? De alta intensidade. Depois tem também, né? As coisas que vai no exame físico você vai observar, que é o quê? A elevação desse testículo, né? Comparado com o contralateral, ou seja, eles deveriam estar nessa posição. Um está mais elevado, que esse daí é o sinal de Brunzell, tá? A horizontalização do testículo, ou seja, eles são assim, né? Deveria estar assim, ele está mais de lado, tá? Então aí você vê que ele pode estar tanto para um lado quanto para o outro, mas esse daí vai apresentar essa horizontalização. Esse daí é o sinal de Angel. Ausência do reflexo cremastérico, ou seja, você vai estimular o cremastérico, vai estimular esse músculo, pode ser tocando a zona lateral da coxa, por exemplo, né, com o objetivo de estimular o músculo, e vai observar que não vai apresentar essa resposta, né, ele não vai elevar, o testículo não vai elevar. Vai estar em todos os pacientes? Não, na maioria deles, tá? E uma manobra que sempre vai estar associada é a manobra de Prem, que a manobra de Prem vai diferenciar bastante do que? De quando é torção testicular e de quando é um quadro de epididimite. Aonde na torção testicular vai fazer o quê? A manobra de Prem é fazer a elevação do testículo. Quando fizer essa manobra de elevação do testículo, ela vai ser negativa. O que seria ser negativa? É que ela não vai apresentar melhora da dor, tá? Então, é sugestivo de que, quando o PREM é negativo, que seja torção testicular, tá? Exames laboratoriais se solicita de forma habitual, tá? Não tanto para fechar diagnóstico, mas para diagnósticos diferenciais, né? O hemograma para ver se tem alguma coisa infecciosa e a urina para ver se essa urina vai vir com a sedimentoscopia alterada e com presença de leucócitos, bactérias, tá?
Mas quem que vai ser que vai ajudar a fechar o diagnóstico de verdade, né? Quem que você vai ter que lançar a mão quando for fazer esse diagnóstico diferencial? É a ultrassonografia Doppler, tá? Onde vai observar o tamanho, a forma, a ecogenicidade e a perfusão de ambos os testículos, né? Onde vai observar diminuição relativa, tá? Ou até mesmo a ausência do fluxo sanguíneo. Por quê? Esse testículo ele vai estar torcido, né? Como ele está torcido, vai torcer os vasos, não vai permitir o quê? A passagem desse sangue arterial. Então não vai ter fluxo, né? Então por que que faz o ultrassom Doppler? Para ver se tem fluxo sanguíneo. Então o que que vai observar? Que não tem fluxo sanguíneo, tá? Quando for torção testicular. Essa diminuição relativa ele coloca aí, mas ela é bem acentuada, tá? Passa pouco e nada, tá? Habitualmente, o que, que vai ser encontrado? Que não tem fluxo sanguíneo, tá? Tem outro exame também, que é por medicina nuclear, com a emissão de isótopos radioativos, né? Onde vai observar pontos frios, né? Por quê? Porque não tem sangue ali naquela zona. Porém, é um exame caríssimo, né? Difícil acesso, não vai rolar. Então, o que, que vocês vão ter que fazer, né, na prova? Pedir ultrassom Doppler, tá? Não se complica, tá? E o tratamento? O tratamento, assim, né, ele dá a opção aqui de um tratamento clínico, né, que seria a distorção manual. Você vê que ele está torcido para, sei lá, a direita. Você pega esse testículo e distorce ele, né? Distorce ele de verdade. Bem tranquilo, não deve doer nada, né? Mas, enfim, quando vai fazer isso daí? Principalmente quando você está num lugar de difícil acesso, está num lugar muito remoto, né? Você está lá no meio do Amazonas, né? Pegou um paciente lá. E para você conseguir levar ele para um centro que vai ter uma cirurgia, 3 horas de barco, mais 2 de helicóptero. Então, pessoal, aí você tenta, né? Você vai usar o que você tem de recurso. Em algumas circunstâncias, pô, eu posso fazer também na minha unidade? Pode tentar, não tem por que não. Você já tem o diagnóstico. O tratamento final vai ser o cirúrgico, porém, o clínico ele pode apresentar uma pequena melhora e já começar a perfundir esse testículo, tá? Então, tem essa manobra, tá? Que é a distorção manual, tá? Mas se reserva mais para quando tem inviabilidade cirúrgica de forma imediata, tá? E o tratamento efetivo mesmo é o quê? É cirúrgico, tá? Onde vai ter que fazer o quê? Acessar, abrir, né, essa bolsa escrotal. É importante, né, ter isso aqui, pessoal. Deve ser obtido consentimento do paciente e familiares, principalmente se tratar de um menor de idade. Por quê? Né? Isso daí, por mais vamos supor, você está ali dentro do tempo hábil, né? O tempo hábil que a gente considera como uma torção testicular são 6 horas. Beleza, você está com 4 horas, você está levando esse paciente para o centro cirúrgico. Só que é aquela história, às vezes ele começou com a dor durante a noite e ele foi perceber só mais tarde, quando acordou. Então, na verdade, ele não está com 4 horas, ele está, sei lá, com 7, 8 horas. E aí, o que, que acontece? Na hora que você abre esse testículo, está inviável. Vixe, está inviável, e aí o que, que vai ter que fazer? Vai ter que acabar fazendo o quê? Ortodectomia, vai ter que tirar, não tem jeito. Se está inviável, não tem como deixar ele lá, tá? Então, é bom, né, de bom tom aí, já ter esse consentimento, por se eventualidade, né, se eventualmente chegar lá, depara com um órgão que já está inviável, né, está todo necrótico, não tem o que fazer, tá? Vai ter que tirar. No outro lado, vai fazer o quê? Se, vamos supor, aí, vamos supor que dá tudo bem, né, tá com 4 horas realmente, viu, tá viável esse testículo, vai fazer o quê? A distorção testicular, né, vai observar que voltou o fluxo, né, e a visualização do aspecto anatômico normal. Por quê? Conforme vai irrigando, aí ele vai ganhando sua coloração de forma progressiva e vai ficando igual para o outro, né? O que não teve essa complicação. E vai ter que fazer o quê? Fixação das túnicas, ou seja, você vai fixar ele, para ele não ficar solto e não apresentar novamente um quadro similar, tá? Ou até igual. E como você já vai estar manipulando esse testículo, tá? O testículo contralateral deve ser submetido à orquidopexia. Ou seja,
vai amarrar ele de forma preventiva? É exatamente isso daí, tá? Independente se teve compromisso, se teve que fazer a orquidectomia, o contralateral sempre vai fazer a ortopexia. Para quê? Para justamente evitar, porque se o paciente já teve complicação em um, ele tem muita possibilidade de ter complicação no outro ao longo da vida. Então, já garante, né? Já aumenta. Bom, garante não é difícil falar que não vai ter complicação, mas já diminui essa possibilidade de voltar a ter um quadro de torção testicular. Então, em caso, né, de testículo inviável, após a correção da torção, se, vamos supor, está inviável, né, você foi lá, desvirou ele, né, foi o fluxo, viu que não apresentou melhora, continua tudo preto, cor horrível, tem que tirar fora, tá? Não vai ter jeito. Aí é orquidectomia desse testículo, tá? E depois planificar a correção, né, com prótese, entre outras coisas, tá? Então, aqui seria o tratamento cirúrgico propriamente dito, né, onde a gente observa que vê a cor desse testículo, ele está já com sofrimento, né? Esse testículo aqui, ele pode ser que ele recupere, até pode, né? A partir do momento que faz, né? O cordão aqui, quando ele distorce ele, pode ser que ele recupere e volte a ter viabilidade? Sim, mas difícil garantir, né? Difícil garantir. Então, vai ter que sempre avaliar aí, caso a caso. Então, o que sempre tem que prestar muita atenção? No quadro clínico, dor testicular intensa e contínua, de início súbito, unilateral, e pode vir acompanhado de náuseas e vômitos. E o outro que pode acontecer também é essa dor irradiada para o abdômen, tá? Ele fala assim, nossa, dói mais lá, mas irradia também um pouco para a cavidade abdominal, tá? Então, é muito sugestivo aí de torção testicular e o quadro se trata de um quadro cirúrgico, tá? Já se a gente vai falar de epididimite, que é o outro quadro que poderia ser abordado, tá? Já é bastante diferente, né? Não é um quadro por uma isquemia, e sim um quadro geralmente, né, desenvolvido por uma infecção bacteriana e vai apresentar, diferente do outro, um início mais insidioso, né? Que a dor começou com uma dorzinha, que essa dorzinha virou uma dor, depois virou uma dorzinha um pouquinho maior, e vai evoluindo até ficar com uma dor mais considerável ao longo dos dias, tá? Depois pode apresentar também radiação, pode apresentar outros sinais como náusea, vômito, sim. Só que não é aquela chave, né, de dor de início súbito, tá? É uma dorzinha que começou, eu vim enrolando, eu não queria ir, né? Eu estava achando que não era nada, né? Sempre vai ter esse contexto, tá? Então, o que seria a fisiopatologia, né? Quando se trata de infecções bacterianas, né, geralmente, né, que as bactérias alcançam o epidídimo por via retrógrada, ou seja, vão caminhando aí, né, via ureter, né, e vai até chegar nos condutos deferentes, aí onde ele vai levar um processo inflamatório barra infeccioso, né? E pode, então, estar muito associado aí com infecções do trato urinário ou até mesmo uretrite. Outra condição que pode ser também desenvolvida é por vírus, né? E aí vai ser um acometimento por via hematogênica, por exemplo, o vírus da cachumba, né? A gente sabe que pode levar a esse processo inflamatório. Aí vai mudar o quê? O tratamento, né? Então, quando for etiologia viral, tá? Principalmente em crianças, pós-parotidite, ou etiologia bacteriana, né? Gonococcus ou clamídia, são os mais frequentes quando infectam, né? Quando levam um quadro de epidemite. O diagnóstico, né? Clínico, né? Então, se trata com dor insidiosa, né? O testículo ele vai apresentar um tamanho aumentado, né? O testículo com um edema, né? De toda a bolsa escrotal, eritema, sensibilidade, geralmente vai estar acompanhado de registro febril, tá? Pode ou não apresentar disúria, piúria e alterações do exame, tá? O reflexo queimastérico, diferente do que a gente já falou da torção testicular, ele está presente, né? Por quê? Está viável esse reflexo, né? Então, quando você estimula o cremaster, ele vai lá e levanta o testículo, tá? E a elevação do testículo pode aliviar a dor,
que lembra que eu falei que é o sinal de Prem? O sinal de Prem, quando positivo, né? Às vezes fica um pouco confuso. Quando ele é positivo, é o quê? Que ele aliviou a dor, né? Então você está tentando elevar o testículo para melhora da dor. Então, quando positivo, geralmente vai ser um quadro de epididimite, tá? E no ultrassom Doppler, né? Que aí faz até parte, né? Oh, será que é mesmo, né? Fiquei um pouco na dúvida. Então, faz o ultrassom Doppler, aí vai aumentar, né? O que a gente via na torção testicular? A ausência, né? A ausência de fluxo, né? Aqui a gente vai ver o quê? Fluxo preservado e pode ele estar até aumentado, né? Por quê? Como tem um processo inflamatório ou infeccioso ali, né? Se for viral ou bacteriano, muda um pouquinho. Ele vai estar o quê? Com maior fluxo, tá? Por quê? Vai estar edematizado, vai estar com hiperemia, vai estar com calor na zona. Então tem uma vascularização maior. E isso daí você consegue corroborar com quem? Com o ultrassom Doppler, tá? Então, basicamente, escroto agudo, ficou na dúvida, né? Vai ter ou não que pedir? É de bom tom pedir o Doppler, tá? Ainda mais no INEP, né? Geralmente você vai estar aí num lugar que você vai ter o recurso, aí você pede, tá? E vai ser quem? O Doppler, tá? Não inventar radioisótopo, não se complica, tá? Padrão ouro para dor testicular é o Doppler. O tratamento, né? Ele vai ser já um tratamento clínico, né? Consiste no quê? Na aplicação de antibiótico terapia, exceto nos casos que sabe que é uma orquite viral, né? O paciente que teve uma parotidiite, evoluiu com esse quadro clínico. Então fica muito sugestivo de que seja o quê? Uma origem, uma etiologia viral. Aí então não precisa iniciar o tratamento antibiótico, tá? Ou até mesmo você faz o hemograma, vem ali um hemograma com um padrãozinho viral, uma urina sem sedimento patológico. Então, tudo coisas que orientam, né, que apontam mais para um quadro viral, tá? Então, faz parte também o repouso, tá? O uso de analgésicos e anti-inflamatórios e a elevação do testículo para quê? Para aliviar essa dor, tá? Então, como sabe-se o quê? Que a elevação do testículo ajuda na dor, então, manter ele um pouquinho mais elevado vai trazer esse alívio da dor. Muito bem, pessoal. Era isso que eu tinha para falar. Foi meio rapidinho aí. Não sei se alguém tem alguma dúvida pontual que queira discutir, que causou aí algum impacto. Bom. E agora precisamos de um voluntário. Um voluntário, voluntária para fazer a estação. Quem anima, pessoal? Não briguem. Oi, eu posso fazer. Então vamos lá. Tatiana Morales. Mas eu não consigo compartilhar a tela. Tudo bem, vamos ver se alguém pode compartilhar para você, tá? Você tem o Pense? Tenho. Bem, perfeito. Bom, eu vou colocar aqui o link, Tá. vou pedir para vocês entrarem. Alguém consegue compartilhar a tela para a doutora? Eu posso compartilhar. Muito bem, Bruno, obrigado. Seria essa daqui, né? Isso, esse daí mesmo. Ai, meu Deus, sério. Muito bem. Vamos ver se a Tatiana já está aqui na salinha. É Tatiana Auxiliadora? Isso. Muito bem. Já fez alguma vez a prova, Tatiana? Já fiz. Já? Quantas vezes? Essa é a segunda. É a segunda, muito bem. Tá tendo alguma dificuldade? Nervosismo. Nervosismo.
E também desenrolar assim a estação, mas tá, aí vamos. E tá conseguindo treinar para essa prova? Sim, eu estou treinando, mas como eu tenho uma filha, então eu assim procuro tempo para conseguir treinar, porque dividendo as coisas aqui na casa e estudo, tudo isso. Né? Fica uma missão um pouquinho mais complicada, mas tem que pôr a criança para dormir e fazer checklist, não pode dormir Sim, junto. sim. Quantos anos ela tem? Como? Quantos anos tem sua filha? Ela tem 4, mas ela demanda muito, Eu sei como é. sim. Muito bem, Agora de tarde que consigo porque estou na escolinha, mas de ali, de manhã, passa tudo de manhã ali. tá certo. E você tá morando aqui no Brasil? Sim, Legal. Bom, já conversamos demais. Vamos lá. Preparada? sim. Então vamos lá. Boa tarde a todos, Tatiana Auxiliadora Vargas. Nível de atenção secundária, tipo de atendimento UPA, a unidade pós-ser radiografia, ultrassonografia, laboratório. Homem de 21 anos, estudante, procura atendimento em unidade queixando-se de dor testicular à direita. Anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, complementares, diagnóstico definitivo e terapêutica. Boa tarde, eu sou Tatiana, médica encargada no atendimento hoje. Por favor, me pode dizer seu nome, data, estado civil, profissão e procedência, por favor? Olá, doutora. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é João, eu tenho 21 anos, eu sou solteiro e estudante. Oi, João, tudo bem? Qual é o motivo da consulta? Ah, doutora, eu acordei, sabe, com uma dor muito forte na região genital. Tá. Você me pode dizer quando inicia essa dor, qual é a localização e intensidade? Doutora, começou faz mais ou menos umas 2 horas. Eu até estava dormindo e acordei por causa dessa dor. E ela dói só assim do lado direito do órgão genital. E ela irradia assim um pouquinho para cima também. Tá. Você me pode dizer se tem algum fator de melhora, de piora, qual é a característica, intensidade? Doutora, a intensidade assim, ela dói muito, sabe? 8 para 10, 9 para 10. E eu observei assim que a dor piora quando eu ando. Mas não tentei fazer nada assim para melhorar, porque eu tô com medo, doutora. Tá. Essa dor irradia para algum outro lugar? Ela vem um pouquinho para cima, assim, sabe? Como se fosse pro abdômen. Tá. Você é a primeira vez que isso acontece? Teve algum trauma? Teve algum trauma? É a primeira vez que acontece comigo, doutora. Tá. Além disso, você apresentou febre, náuseas, vômitos? Doutora, assim, eu tô com um pouco de náusea, assim, mas eu não cheguei a vomitar, sabe? E febre eu não tive. Tá. Teve alguma alteração local, como edema, vermelhidão, mudança da temperatura? Doutora, eu observei, assim, que do lado direito tá mais inchado, sabe? Tá estranho. Alguma alteração na urina, como dor para urinar, sangue na urina, mudança da coloração e a quantidade de urina? Não, doutora, a urina tá normal. Algum corrimento uretral presenta? Não, doutora. Tá. Não consigo. Fadiga, mal-estar geral. Ah, eu me sinto um pouco mal por causa da dor, doutora. Tá. Você ou alguém da sua família sofre alguma doença, como hipertensão, diabetes, cardiopatias, antecedentes neoplásicos? Usa alguma medicação de uso contínuo? Nenhum problema, doutor, de saúde, nem eu, nem a minha família. E não toma nenhum remédio, doutora. Tá. Tem alergia a alguma medicação? Teve alguma internação, alguma cirurgia prévia? Não, doutora. Fuma, bebe ou faz uso de drogas? Eu fumo, doutora. Uns 10 Tá. cigarros, mais ou menos. Desde já, eu quero orientar a cessação do tabaco, tá? É muito prejudicial para a saúde, vou encaminhar para a equipe múltiple para o CAPS, tá? Você
como alimentação, faz atividade física, seu sono é reparador, como ingesta hídrica? Doutora, a minha alimentação é normal, atividade física eu não faço, quanto à alimentação não consta. Tá. Eu quero agora solicitar permissão para realizar o exame físico. Solicito. Você me permite? Claro, doutora. Tá. Me vou lavar, secar e calçar as luvas de procedimento. Solicito endoscopia cefalocaudal de pele, mucosa, extremidades, sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação de oxígeno, inspeção, ocultação, percussão, palpação cardiorrespiratória abdominal, exame geniturinário, exame físico da bolsa escrotal. Solicito também sinal de Prem, sinal de Brunzel, sinal de Angel e reflexo cremastérico. Solicitado. E toque retal, se você me permite, solicitado. Ai. Só um momento que não consigo ver. Já liberou? Não consigo ver. Tá. Já está liberado, doutora. Ah, tá. Então, eu estou vendo que suas sinais vitais estão sem alterações, tá? O IMC está um pouco... Está com sobrepeso, tá? Está em bom estado geral. Demais aparelhos sem alterações. A bolsa escrotal tem sinal de Brunzel positivo. Sinal de... Sí, sinal de Brunzel positivo, ele quer dizer que ele está, como se diz? Ele está, não. Sim, está positivo e ele está horizontalizado, está demasiado, tá? E lateralizado, tá? Então, por esses achados desse exame físico, por o que você me relata, você está com uma torção testicular, tá? Poderia ser uma epididimite, orquiepididimite, poderia ser também uma neoplasia, uma hernia inguinal também. Você me pode dizer se teve alguma alteração urinária? Ah, não, já me falou, não teve nenhuma alteração urinária? Não, não, doutora. Tá, então eu vou encaminhar de urgência para cirurgia, tá? Você vai ter que fazer uma cirurgia de emergência, em este caso é uma orquidopexia bilateral, tá? Tem alguma dúvida? Doutora, e quanto tempo, assim, eu posso operar? Porque eu não sou aqui da cidade. Eu moro numa cidade e eu preferia ficar na minha cidade. Eu estou aqui a trabalho só. Até 6 horas, tá? Então tem que fazer a cirurgia nesse tempo, porque senão o testículo pode necrosar. Entre as complicações pode ter infertilidade, necrosis, pode perder perda disso, tá? E se tiver disponível, solicito uma ultrassonografia Doppler da bolsa escrotal, solicitado. Pode liberar para mim, por favor? Liberado. Tá, eu estou vendo que aqui tem ausência do fluxo sanguíneo e espessamento do cordão espermático à direita, tá? Então, é uma torção testicular, é uma emergência urológica, então vou encaminhar para cirurgia. Tem alguma outra dúvida? Não, doutora. Tá, por enquanto, eu vou orientar monitorização dos sinais vitais, analgesia endovenosa para a dor, hidratação parenteral com solução fisiológica, antieméticos e vômito, e isso. E também quero orientar uma boa alimentação, rica em frutas, verduras, legumes, fazer atividade física,
Oriento também o uso de preservativo durante as relações sexuais. Eu queria saber se você tem vida sexual ativa, usa preservativo. Doutora, faz um mês, mais ou menos, que eu não tenho relação sexual. Tá, então eu oriento desde já também o uso de preservativo, isso evita doenças sexualmente transmissíveis, tá? E também oriento a ingesta de hídrica de 1 ou 2 litros de água no dia, fazer uma caminhada 1 ou 2 vezes pela semana, por máximo 45 minutos, e isso. Que mais? Tem alguma outra dúvida? Doutora, e tem que fazer mais algum exame? Não, o diagnóstico é clínico, tá? O diagnóstico é clínico, eu solicitei a ultrassonografia Doppler só para afastar, mais para, assim, corroborar o diagnóstico, mas o diagnóstico é clínico. Que mais? Já falei que o diagnóstico diferencial é uma epididimite, orquite, uma orquiepididimite. Acabou. Tá. Muito bem, Tati. Foi muito bem, tá? Bacana. Já tinha feito essa estação antes? Sim, mas já não, às vezes com o nervo não lembro, mas como eu sei, isso é ruim de fazer uma estação que uma que sabe, porque eu estava esquecendo os laboratórios, isso me acontece muito. Quando eu sei o diagnóstico, eu esqueço de pedir e perco o ponto. Que nem foi o que quase aconteceu ali, né? Você foi passando, saltou ali o exame, né? Já saltou para o diagnóstico, tá? Tem que ter esse cuidado, tá? Tem que ter esse cuidado. Ia perder ponto, com certeza, tá? Com certeza ia acabar perdendo ponto, mas se atentou que não tinha falado. Que é uma das coisas que sempre, assim, a gente pega bastante no pé, né? Quando tá nas mentorias, que é para não fazer isso daí, tá? Qual que é a estação que o candidato, de forma geral, perde mais pontos? É aquela estação que ele mais sabe. Porque como ele já sabe onde ele tem que chegar, ele salta um monte de coisa. E é o que não pode acontecer, tá? A prova do Revalida não consiste em acertar um diagnóstico, acertar um tratamento. Consiste em fazer um checklist, tá? E acertar a maior quantidade de coisas, né, que se encontram nesse checklist. Então, essa aqui é a grande pulo do gato, né? Que muitos dos candidatos, quando chegam lá, ficam assim um pouco ansioso, né? Eu entendo também, aconteceu comigo também, de ficar um pouco ansiosão e já querer resolver o caso clínico, né? Infarto com supra, já bata e vamos fazer um cateterismo, né? Já quer resolver. Não é assim, né? Tem que perguntar. O cara tá infartando na sua frente, tá com supra, você tem que perguntar: você fez as vacinas? Você tem alguma outra coisa? Tem algum outro problema? Toma alguma medicação? E deixa lá. Deixa o cara infartado, não tem problema, ele não vai morrer. Porque você tem que fazer o quê? Tem que fazer o checklist, tá? É a estação de vocês. Tem que encarar esse teatro, tá? Então, tem que ter esse cuidado aí nas estações, naquela que você mais sabe, ou que você tem mais manejo do tema, você já sabe qual que é o diagnóstico, é a que você vai acabar escorregando, tá? Vai querer sair ali daquele treino que você tem do esqueleto e vai acabar se perdendo, tá? Então tem que ter esse cuidado para não sair do eixo, tá? A gente sempre pega muito no pé com isso daí, tá? Mas foi muito bem, tá? Voltando à sua estação, foi muito bem. Gostei, realizou as perguntas em bloco, teve pergunta que eu não respondi de propósito, aí você teve que perguntar de novo, tá? No dia, pode acontecer isso daí, tá? Com o ator. O ator, ele vai fazer sem querer, mas às vezes ele não entende, porque perguntou 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, alguma ele esquece de responder, tá? E aí você vê que ele não respondeu, mas é algo muito importante, pergunta de novo, tá?
pergunto de novo, né? Ou por exemplo, né? Às vezes pode até acontecer também de não vir, né? O card aí do exame físico. Dessa vez aqui, ele veio tudo junto, né? Aqui no exame físico já vinha também a ectoscopia do órgão, né? Onde a gente via, né? Os sinais, né? Bem característico aí de torção testicular. Porém, poderia não ter liberado só o exame físico, sei lá, justo ele não prestou atenção que você pediu ali o exame, inspeção do órgão genital. E não libera, né? Então aí você pede de novo, tá? Porque é algo extremamente importante. Eles não iam deixar sem, tá? Mas vamos lá. Então, do que se tratava, né? É uma extração, né, que, como eu falei logo no comecinho, né, escroto agudo, ela caiu em 2023 no INEP, tá? Então, é a estação deles mesmo, tá? Eles que fizeram essa estação. Caiu na cirurgia, tá? Mas nada impede que caia na pediatria agora, tá? Com um contexto um pouco diferente, tá? Aqui não tinha nada histórico de trauma, não tinha nada, agora eles podem, né? Nossa, meu filho estava jogando bola à noite, ontem lá, como é de habitual, de todas as quintas-feiras, e hoje ele acordou assim, tá? Então, ele pode criar aí um contexto novo, num tema já conhecido, tá? E fazer agora em outra área, tá? Então, ficar bem atento. Então, aqui se tratava do quê, né? Uma atenção de nível secundário, né? Uma unidade de pronto atendimento, e é onde essa unidade tinha à disposição raio-x. Raio-x, nesse caso aí, a gente pede? Não, tem por que pedir, né? Ele não colocava limite de exame, mas também não tem por que você pedir um exame que você sabe que você não vai ver nada, né? Numa suspeita de torção testicular, um raio-x não vai te servir de nada. Então, nem pede, né? É porque, não tem que fazer aquele esquema de forma progressiva? Sim, quando esse exame possa trazer algum benefício, né? Agora, um raio-x de órgão genital, pô, o que você vai ver? Nada, né? Não vai te ajudar. Só vai fazer o quê? Perder tempo. Então, nem faça. Então, tinha à disposição uma ultrassonografia e laboratório de análises clínicas. Aqui, no caso, né, poderia ter solicitado, né, um hemograma e uma urina. Lembra que ele falou que não é para fechar diagnóstico, mas sim para excluir ou direcionar a diagnósticos diferenciais, tá? Não seria ruim, tá? Mas não é extremamente necessário para fazer diagnóstico, tá? Então, descrição do caso, um homem de 21 anos, tá? Eu sei que não é criança, por mais que aqui a gente está falando em situações de pediatria, mas é um tema que eu acho que possa vir cair, tá? Um homem de 21 anos, estudante, procura atendimento na unidade queixando-se de dor testicular à direita. Seja bem direcionado, tá? Então, realizar a anamnese foi feito? Foi feito. Solicitou e interpretou o exame físico? Sim. Estabelecer e comunicar principais hipóteses diagnósticas, no mínimo 3, tá? Tinha que falar 3. Solicitar exames complementares, se necessário, descrevendo os achados. Foi solicitado, né, o ultrassom Doppler. Estabelecer e comunicar diagnóstico definitivo, propor conduta definitiva para o caso. Perfeito. Quero o quê? O procedimento cirúrgico em si, tá? Então, quando abordasse, né, a interação do ator, né, foi muito bem, tá? Investigou praticamente tudo, tá? Perguntou o nome do paciente, motivo de consulta, perguntou sobre o motivo de consulta, investigou evolução, localização, irradiação, intensidade, frequência, fatores de melhoras e pioras. Parabéns, não faltou nada, tá? Sinais e sintomas acompanhantes, perguntou sobre náusea, perguntou sobre edema, febre, acho que perguntou também sobre secreção uretral, eu que não marquei aqui, mas você perguntou. Perguntou sobre sintomas urinários, a única que ficou faltando se apresentava dor lombar. Por que dor lombar? Qual seria um diagnóstico diferencial, tá? Que poderia trazer dor lombar com irradiação da dor para o testículo? Una litiasis. Uma cólica renal, tá? Uma cólica renal muitas vezes apresenta, né? Essa dor que tem origem em flanco, né? Flanco posterior, que vai migratória, pode chegar e migrar aí para zona testicular, tá? Era um pouquinho mais longe, tá? Mas tudo bem, nós estamos para brigar com a prova, né?
Antecedentes pessoais patológicos, perguntou se tinha alguma comorbidade, alguma doença, perguntou sobre alergia, medicamentos. Não investigou especificamente a condição de cachumba, né? Se já tinha tido, se estava cursando, algum quadro similar. Antecedentes urológicos, depois ela acabou perguntando até das atividades sexuais, né? Não perguntou se já tinha feito tratamento para algum ST, tá? Porque poderia ser um fator predisponente pensando em se fosse o outro, né? Se fosse uma epididimite ou uma coisa mais do tipo, tá? Investigou também os antecedentes familiares, eu acabei falando que não tinha nada, mas o pai era hipertenso, tá? E os hábitos, perguntou, né? Se fuma, se bebe, atividade física. E aqui eram as perguntas que eu ia responder, fazer se não tivesse sido questionado, né? Mas você já foi respondendo elas, então eu acabei nem fazendo a maioria das perguntas, acredito que eu fiz só se precisava fazer algum exame a mais, que foi mais para trazer um contexto, tá? Devido que o tempo estava muito bom, tá? O tempo você também conseguiu ir cumprindo super bem, tá? Foi a primeira fase, a segunda fase, tanto é que concluiu a estação sobrando praticamente 2 minutos. Então, aqui no exame físico, tá? O exame físico você não leu, tá? Eu precisa falar, olha, tem que ler? Não, você pode interpretar ele, tá? Mas eu acho interessante ler, tá? A frequência cardíaca 76, pressão arterial 13/8, e depois sim fazer como você falou, tá? Não apresenta alterações, então os sinais vitais estão estáveis, sem nenhum sinal de alarme, tá? Eu sempre oriento a ler, tá? Essa parte aqui, porque em algumas oportunidades pode ser que passe alguma coisa, tá? E pelo menos você verbalizou, tá? Em algumas circunstâncias aí pode ajudar aí com o recurso que a gente já conseguiu conseguir pontos assim, tá? No adulto, geralmente não tem tanto problema, né? Porque você pega lá ele com 110 de frequência cardíaca e ele tá taquicárdico. Na criança, dependendo da idade, 110 é normal, né? Então, sempre é de bom tom, assim, ler, tá? Leia em voz alta, assim como você gastou o tempo para ler, já lê em voz alta, tá? E depois fala se tem alguma alteração ou não. Mas não é estritamente necessário fazer essa leitura. Só é válido, tá? Válido por se ventura esquecer alguma coisa, tá? Paciente em bom estado geral, afebril cianótico, anictérico, hidratado, olha, alerta orientado em tempo e espaço, exame físico dos aparelhos cardiovascular, respiratório, abdominal, sem alterações, e aí tinha aqui a bolsa escrotal. A bolsa escrotal, eu vi que você ficou um pouco confusa, né? Vamos lá, vamos repassar. Qual que é o sinal de Angel? Ele é caracterizado pelo quê? O sinal de Angel, qual que é? Quem que ajuda? Angel é horizontalização do testículo. Não. O Angel é elevação do testículo, tá? Sinal de Angel é elevação do testículo, quando ele está mais alto, tá? Ou seja, aqui a gente observa o quê? Que ele está mais elevado que o outro. Vê esse como ele está mais baixo, tá? Esse é o de Angel, tá? Qual que é o da horizontalização? Como que é o nome? O Brunse. Brunse. Não, oi, perdão, você falou certo, tá? Eu que falei errado aqui. O de Brunzel, tá? O de Brunzel é a elevação, tá? De Brunzel é a elevação e de Angel é a horizontalização. Eu que confundi agora aqui. Desculpa, você estava certa. Então, Brunzel é a elevação, tá? Sinal de Brunzel é quando ele tá, a gente observa que ele tá o quê? Mais elevado, tá? Brunzel, tá? Elevação. Horizontalização é o de Angel, tá? Que você vê que ele tá como se estivesse mais deitadinho, né? Você observa ele assim, ó, deitado, quase que deitado, né? E esse daqui é o de Angel, tá? Esses são os dois sinais, tá? E o de Praying, como seria? Teria que fazer o quê? A elevação do testículo, né? Você apoia a mão por baixo desse testículo e suspende ele.
e ver se apresenta melhora da dor. Se apresenta melhora da dor, a prova é o quê? Positiva. Se apresenta melhora da dor, a prova é positiva. No caso da torção testicular, geralmente a prova ela é o quê? Negativa, ou seja, ela não apresenta melhora da dor. O paciente continua com a mesma dor se faz essa prova de Prêmio, tá? Muito bem. E aí tinha aqui, né, o ultrassom, né, a ultrassonografia com Doppler, aonde vinha testículo esquerdo sem alterações, né, ou seja, não observava nada, e o testículo direito aumentado de tamanho com ausência de fluxo sanguíneo ao Doppler, ou seja, não tem fluxo, né, não tem fluxo, não tem fluxo, ou seja, está obstruído. E por que que não tem fluxo? Porque esse cordão está torcido, então não está irrigando esse testículo, tá? Então, torção testicular, tá? E aí, quando a gente partir aqui para o checklist, né? Então, apresenta e comprimido, identifica o paciente simulado? Sim, né? Uma coisa que eu não reparei se você falou logo no início, né? Que é falar o quê? O nome do paciente pelo menos uma vez, tá? Tem que ser bem cordial, né? Que nem eu falei aqui, né? Ah, meu nome é João, eu tenho 21 anos, né? Sou solteiro e estudante. Pronto. Aí já vira e fala assim: oi, João, tudo bem? Bem-vindo à consulta. Dá um contexto de conforto para esse paciente, tá? Sempre falar o nome uma vez desse paciente, tá? E trazer esse contexto, né, de acolhimento, tá? Então, sempre fazer isso, tá? Realiza a anamnese perguntando sobre as características da dor, início, localização, intensidade, fatores melhor, radiação e característica. Perguntou todos, tá? Perguntou sobre as manifestações associadas à dor, relevantes ou para o diagnóstico, ou seja, se apresentou náusea, perguntou sobre sintomas urinários, dor lombar ou abdominal ou inguinal. Perguntou se tinha, né, essa dor irradiada, mas não chegou a perguntar se tinha dor lombar, né, ou dor abdominal, ou dor inguinal. Esse faltou. Perguntou sobre febre e perguntou também sobre secreção uretral. Precisava de 4 ou mais, dá os pontos completos. Solicita exame físico, interpreta os achados do exame da bolsa escrotal. Aí ficou um pouco confuso, né, na hora que você foi falar. Ficou confuso até agora, na hora que eu fui falar, tá? Então, testículo em posição elevada, ou seja, quando ele está mais alto, é quem? Brunzel, tá? Pouco horizontalizado, sinal de Angel. Tinha que falar os dois, tá? E caracterizar qual que era, né? Falar que o testículo estava aumentado de volume, né? Ou seja, via que ele estava maior que o outro, e observava hiperemia, né, da bolsa escrotal do lado direito. Essa parte ficou muito confusa, você acha que ficou um pouco nervosa ali, e acabou falando mais ou menos, né, não saiu como deveria, né. Não tem ali o sinal, mas não falou assim bem claro, tá? Mas era só falar, né, de forma tranquila, né. O que que tá vendo? Ó, observa que tá edematizado, tá? Começa pelos mais fáceis, né. Ó, observa que tá com o testículo direito tá edematizado, tá com aumento do volume, observa hiperemia, veja que ele tá mais vermelho, e depois falar os sinais, né, o sinal de Brunzel, né, que ele tá elevado, e de Angel, né, que é ele deitadinho. Então, esse vai dar só meio ponto. Verbaliza as principais hipóteses de diagnóstico de escroto agudo aplicáveis ao caso. Falou a torção testicular, falou orquite epididimite, né? Falou. E a última era o quê? É aquela que eu falei que é a mais frequente, né? Lembra que eu falei? Torção de apêndice testicular ou epididimário, que é o mais frequente de todos, né? Que aborda aí de 40% a 60%, né? Ele faz parte do diagnóstico diferencial, mas é uma conduta, assim, praticamente passiva, né? É um tratamento mais sintomático, sem condutas ativas, tá? Então, ficou faltando esse daqui, tá?
Solicita ultrassom, né, com Doppler de bolsa escrotal. Aí, feito, né? Verbaliza o diagnóstico de torção testicular, sim. Tratamento do paciente com torção testicular indica a necessidade de cirurgia de emergência, que deverá acontecer antes das 6 horas do início da dor, ou de forma imediata. Perfeito. Falou, né, que era um quadro de resolução rápida, né, um quadro cirúrgico que precisa aí ser cumprido dentro das primeiras 6 horas, tendo em conta, né, 6 horas é o limite, tá? Mas aí chega aquela condição, né, vamos supor, né, que aquela pergunta chata, né? Ah, mas ele tá com 8 horas, o que a gente vai fazer? Deixar pipocar? Não, tá com 8 horas, abre igual, entendeu? Vai para cima, né? Não vai deixar de ter conduta com esse paciente porque passou do tempo. Até mesmo, porque se tiver inviável, vai ter que fazer o quê? Extirpar, vai ter que fazer, vai ter que tirar esse testículo, né? Orquidectomia. Então, se passou do tempo, vai para cima. E já vai sair cortando? Não, primeiro vai, testa, vê. Em algumas condições, pode ser que esse testículo ainda se encontre viável, né? Então, que vê isso como opção terapêutica, né? Se eventualmente cair alguma coisa assim e queremos fazer alguma armadilha, não, dá seguimento, faz a mesma conduta, ó, o ideal é até 6 horas, é até 6 horas, mas se tiver um pouquinho mais, faz igual, faz a mesma coisa, vê se está viável, não está inviável, parte para a orquidectomia, tá? Muito bem, resultado muito bom, né? 8,2 aí, faltou uns detalhezinhos aí, pouca coisa, né? Que são os sinais, né, de Angel e Brunson, que eles são um pouco confusos, né? Até eu ali na hora de falar, aí falou certo, eu fui lá e falei errado. Então é ficar atento, tá? Ficar atento para não confundir no dia, tá? Mas foi muito bem, obrigado pela participação, viu, Tatiana? Gostei de como você fez a sua prova, como executou ela, tá? Tanto é que trouxe um resultado muito bom, tá? Obrigada. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida ou faria algo diferente nessa estação. Não? Bom, pessoal, então era isso. Eu agradeço aí a presença, né? Agradeço a presença de todos aí, os que participaram também, tá? Deixo o espaço aí aberto, tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consulta aí, ou quiser ter um material, pode solicitar lá no Pense aí, a gente vê de viabilizar esse material para vocês, tá, pessoal? Obrigado pela presença de todos aí, a participação da Tati, em especial aí, que compartilhou conhecimento aí com a gente. E fico à disposição, pessoal. Tchau, tchau a todos, um grande abraço e a gente se vê em uma nova oportunidade aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.